Bora lá, galera! Segundo tempo da nossa aula de biologia, tá? A gente está conversando com vocês sobre engenharia genética e biotecnologia. Nas primeiras aulas, primeiros momentos, a gente explicou sobre biotecnologia de um modo geral, mostrei para vocês a importância na saúde, na produção de vacinas, na reprodução, né, na fertilização in vitro, tá? Agora a gente vai entrar dentro da parte da engenharia genética mesmo, de modificar o possível DNA, tá bom? Deixa eu só responder algumas perguntas que eu li aqui, tá? Eu mostrei para vocês a estrutura do espermatozoide, não é isso? Na primeira aula, tá? Aí eu falei para vocês, olha, o espermatozoide é o gameta masculino do ser humano. O ser humano tem célula eucariótica, né? Ou eucarionte, tá? Essa célula ela é caracterizada por quê? Porque tem um núcleo celular organizado e um monte de organelas. Entre essas organelas, nós temos a mitocôndria. A Érica perguntou, o óvulo tem mitocôndria? Aliás, ela afirmou, tá? O óvulo tem mitocôndria? Se ele é uma célula eucariótica, tem, tá? Toda célula eucariótica tem mitocôndria? Que a gente trabalha aqui no ensino médio, toda célula tem, tá? É claro que afirmar toda é algo muito forte, tá? Mas o óvulo tem porque ele é uma célula eucariótica, viu, Érica? Não é toda célula que vai ter mitocôndria, mas as células eucarióticas têm, beleza? A célula de uma planta é uma célula eucariótica? É. Ela tem mitocôndria? Também tem, certo? Ela também tem respiração celular, ok? Eu falei para vocês, normalmente a mitocôndria do espermatozoide fica perto do flagelo para poder auxiliar, para dar energia, tá bom? Mas a célula do óvulo também tem mitocôndria, ok? Deu para entender, Érica? Jack perguntou, professor, o flagelo ajuda na locomoção? Sim. Me lembrei das bactérias. Algumas bactérias também têm flagelo, tá? Mas, ó, bactéria é uma célula completamente diferente do espermatozoide. O espermatozoide é uma célula especializada na reprodução. É uma célula eucariótica e haploide. Haploide, professor, é aquela que tem a metade do número de cromossomos, tá? Vocês já tiveram essas aulas aqui no curso de biologia, tá? Seja no primeiro, no segundo ou agora no terceiro ano, tá? Não estou me lembrando se no primeiro, acho que no primeiro semestre vocês falaram sobre divisão celular, sobre mitose e meiose, tá? Então, lá nas aulas de meiose, vocês entenderam como é que geravam as células reprodutoras. Observa, galera, como essa aula tem tantos detalhes, tá? Porque na prática a gente precisa entender a biologia dos organismos para poder aplicar a tecnologia. Então, eu preciso entender de reprodução humana, eu tenho que entender sobre como é a estrutura de um gameta, eu preciso entender sobre hormônios para poder aplicar na fertilização artificial. Lá na produção de vacina, eu preciso entender sobre a biologia do patógeno, preciso entender sobre o ciclo de vida do patógeno para entender como a vacina pode ser produzida, se é que ela pode ser produzida, tá bom? Beleza? Deu para pegar aí? Felipe, Jack, Érica, Adriana. Adriana tá calada. Não gosto de vocês calados. Eu gosto de vocês participando, tá? Felipe participa mais, viu? Eu sei que você tá assistindo, tá acompanhando a aula, mas o Felipe participa mais. Quero essa turma participando. Eu quero é vocês aqui, ó, comigo, tá? Bora lá. Érica e Jack estão cumprindo o papel deles. Estão aqui, ó, indo e voltando. Estão ótimos. Vamos bora lá. Bom, uma das coisas que mais chamam a atenção para vocês quando a gente fala de biotecnologia é o que vocês falaram com a gente, que são os organismos geneticamente modificados. O que é um organismo geneticamente modificado? É aqueles que a gente mudou o DNA. Ponto. Beleza? Só que é um detalhe, tá? Como assim a gente muda o DNA? Essa estrutura que a gente está vendo aqui, ó, essa estrutura que a gente está vendo aqui, galera, é o DNA. Vocês tiveram essas aulas nas últimas aulas. A professora Amanda já explicou para vocês que o DNA é um tipo de ácido nucleico. E que esse ácido nucleico ele é formado por partezinhas,
né, chamadas de nucleotídeos, e que esses nucleotídeos têm suas partes menores, enfim. Uma porção desse DNA, tá, vai ser chamada de gene. O que é um gene? É uma parte do DNA responsável por guardar a informação de uma característica do teu corpo. Seja essa característica morfológica ou uma característica fisiológica. Por exemplo, no teu DNA vai ter um gene que vai determinar a formação de um nariz. Vai ter um gene que vai determinar a formação da substância chamada melanina. Vai ter uma informação lá dizendo para determinar, e a melanina é uma proteína, tá? Que está na nossa pele, tá bom? E vai ter uma informação lá do nosso DNA que vai determinar a produção da insulina. A insulina, galera, é um hormônio, tá? Mas ela também é uma proteína. Lá nas aulas de biologia, a professora Amanda falou o seguinte, que o DNA por si só, ele só é um banco de dados, ele só guarda informação. O produto final, que é o que a gente vê e o que a gente pode utilizar na fisiologia, são as proteínas. E aí a gente tem esse processo, tá? Do DNA ser transformado em proteína. Como é que isso acontece? Por aqueles dois processos. No meio do processo tem o RNA. Primeiro, transcrição. E depois disso, nós temos a tradução. Vocês lembram disso? Aula da semana passada, se não salvo engano, foi? Aula da semana passada, certo? Isso, Felipe. Transcrição e tradução. Transcrição do DNA para o RNA. Tradução do RNA para o DNA. Certo? Parte do DNA a gente chama de gene. E esse gene ele vai determinar a produção de uma característica. Então, determina uma característica. Nas aulas de genética, vocês vão aprofundar como é que isso passa. Às vezes, a gente precisa de mais de um gene para determinar uma característica. Tipo, a coloração da pele humana. A gente precisa de mais de um gene. Por isso, a gente tem várias colorações. Tá? Tem uma pessoa que é preta retinta, a pessoa que é branca clara. E nesse branco claro, ainda tem pessoas de pele mais rosada, peles mais amareladas, enfim. É porque a gente tem mais de um gene envolvido aí. Assim como a coloração dos olhos e por aí por diante. Certo? O que é fato é, normalmente, quando a gente vai modificar um organismo geneticamente modificado, certo? Ou vai produzir um organismo geneticamente modificado, a gente vai colocar um gene que a gente sabe o que ele vai produzir. Certo? A grande ideia é essa. Eu vou modificar um organismo inserindo nele apenas o gene que eu sei. Que ele vai sintetizar determinada proteína. Por exemplo, tem uma questão do Enem, inclusive, eu não sei se eu botei aqui no material de vocês, mas tem uma questão do Enem que fala justamente sobre a produção de insulina. Antigamente, lá no passado, nos anos 50, o que faziam-se? Pessoas diabéticas, pode me colocar um pouquinho na tela? Tá? Que eu vou contextualizar para eles agora. Pessoas diabéticas, o que é uma pessoa diabética? É uma doença, diabetes, tá? É uma pessoa que tem problemas na produção de insulina, tá? A insulina é um hormônio proteico, é uma proteína, tá? Que é produzido no nosso pâncreas. E ela controla o quê? O nível de açúcar do nosso sangue. As pessoas que são diabéticas, elas não conseguem controlar a quantidade de açúcar no sangue. Certo? E aí, o que tem que fazer? Ou o diabético toma um remédio para poder forçar aquele pâncreas a produzir, tá? Ou vai ter que tomar uma insulina, que é o produto pronto.
certo? Que é o próprio hormônio ali no corpo daquela pessoa. Qual era a origem no passado? Lá nos anos 50, eles extraíam de outros animais, de outros mamíferos, como, por exemplo, de porcos, tá? Então, o porco já era abatido para comer, aproveitava o pâncreas para extrair a insulina. Era inviável, porque a produção de insulina era muito pouca, certo? Aí o que foi que eles fizeram? Opa, a gente precisa fazer com que a gente consiga produzir mais. Como é que a gente pode produzir mais? Gente, insulina é uma das doenças que mais atingem a população mundial, certo? E talvez talvez eu esteja desatualizado, mas o último dado que eu tinha visto era a segunda doença que mais matava as pessoas, perdendo só para o câncer, tá? É triste, tá? A insulina não é só controla, a diabetes não só controla a taxa de sangue, mas a pessoa diabética, ela impede que a pessoa ela pode ter problemas na coagulação sanguínea. Então a pessoa não pode se cortar ela nunca cicatriza. Isso pode permitir infecção. Tem descontrole em todas as outras taxas hormonais. Enfim, é uma doença bem dolorosa, bem triste, tá? Então, como é que a ciência poderia fazer com que essa produção aumentasse? Aí é onde que surgiram os organismos geneticamente modificados. O que foi que eles fizeram? Eles pegaram as bactérias, tá? Que é um organismo simples, tá bom? Que é um organismo com célula procariótica, aquele que não tem núcleo. E ele pegou o gene da produção de insulina. Pegou o gene do ser humano. Cortou. Certo? Só essa porçãozinha. Então ele tinha certeza, o cientista tinha certeza que aquela porçãozinha do DNA só codifica insulina. Pegou ela e botou na bactéria. Aí a bactéria, galera, a bactéria cresce muito rápido, tá? Eles começaram a crescer essas bactérias em meio de cultura própria no laboratório. Aí o que foi que ele fez? A bactéria continuou viva, crescendo naturalmente na dela. Só que com o gene da produção de insulina, essa bactéria começou a produzir também a insulina a nosso favor. Então, ela, viva, certo? Por isso a gente fala que é biotecnologia, porque é um processo biológico natural. Então, ela sozinha estava produzindo o próprio hormônio. O próprio não, o nosso hormônio. O que a gente fazia? A gente só coletava aquela insulina e colocava ali para levar aos pacientes. Hoje, a insulina ela é disponibilizada, galera, pelo SUS, tá? Pelo Sistema Único de Saúde. Então, é um produto caro, tá? É um produto caro. Então, permitindo que toda a população doente, porque temos dois tipos de diabetes, tá? Tem a diabetes genética, tá? Que você nasce com ela, com essa condição, e tem a doença que você desenvolve ao longo do tempo, tá? E, então, auxiliando a nossa população, tá? Nesse processo, tá? De você conseguir se automedicar, porque é uma canetinha, tá? Antigamente era uma seringa, mas hoje é uma canetinha que você aplica na barriga, no braço, na coxa, tá bom? Então, bora botar aqui, ó, o que está acontecendo, ó. Produção da insulina. Essa imagem mostra aqui pra gente como é essa produção da insulina, tá? Na esquerda, tá? Essa imagem da esquerda tá mostrando a canetinha, tá? E aqui dentro dessa canetinha, o que a gente tem? A insulina. Então, aqui dentro a gente tem a insulina. A pessoa aplica, só aperta um botãozinho. É mais prático de aplicar do que se fosse com a seringa e tal, tá? É uma canetinha com uma agulha pequenininha ali dentro, tá? Então, algumas pessoas ainda têm uma certa aversão, tá? Mas dói pouco o relato que eu escuto das pessoas que são diabéticas que tomam, tá bom? Parece que é só uma picadinha. O que acontece para a produção de insulina? A gente tem a célula humana. Dessa célula humana, a gente faz o gene. A gente extrai o gene que codifica a insulina. Lembrando, insulina é um hormônio e a insulina é uma proteína. Quando a gente fala que, ó, a insulina é uma proteína, eu escuto dos meus alunos. Ah, professor, ela é proteína? Por isso. Por quê? Quando eu insiro esse gene
Quando eu insiro esse gene lá no DNA da bactéria, a bactéria vai fazer o processo de transcrição e de tradução. Por isso que a bactéria consegue produzir a insulina quando ela recebe esse gene. Certo? Então, a ideia do organismo geneticamente modificado, ela é essa. E como as bactérias se proliferam muito, aí eu modifiquei uma bactéria, quando eu pensei que não, já tenho 10, 100, 20 mil bactérias produzindo aquele mesmo hormônio. Então, eu não preciso de um porco para produzir, eu tenho milhares de bactérias produzindo boas quantidades. A gente consegue aumentar e elevar a produção de insulina. Tá? Então, a célula bacteriana, observa que o DNA da célula bacteriana está solto, ao contrário do DNA da célula humana. Por quê? Porque a bactéria tem uma célula procariótica, ela é mais simples. A célula humana é uma célula eucariótica mais complexa. Tá? E aí a gente tem justamente isso. A bactéria, sozinha, consegue produzir a insulina humana porque recebeu esse DNA. O que eu quero chamar a atenção para vocês, tá? Eu não vou inserir um DNA que eu não sei. Eu vou inserir um gene que já vai codificar a proteína do meu interesse. Certo? Que vai codificar uma característica que eu conheço. Eu posso modificar plantas, por exemplo. Para quê? Para trazer uma característica que eu entenda. Por exemplo, a sobrevivência a uma praga. Certo? A sobrevivência a um sol muito quente. Por isso que a gente consegue ter plantas ali que sobrevivam num sertão, sendo que são plantas do ambiente temperado. Tem produção de uva aqui no Piauí, galera. Você acha que foi eu como essas plantas? Tá? Beleza? Através da chamada organismo geneticamente modificado. Também tem algumas uvas que foram por seleção artificial. Tá? Então, a gente selecionou as variedades que conseguiam sobreviver. Tá? Mas é isso. Então, organismo geneticamente modificado auxilia na produção de medicamentos, de insulina, auxilia na produção no agronegócio. Tá? Então, a gente coloca plantas mais resistentes. Tá? Então, a gente traz sementes mais resistentes, também resistentes a pragas, a ambientes diferenciados e por aí vai indo. Jack, é bem complicado quando a pessoa tem problema de produzir a insulina, bastante. Professor, por que a aplicação é feita na barriga? Na verdade, Felipe, ela é feita intracutânea, tá? Então, ela é abaixo da pele, tá? E aí pode ser em qualquer lugar da pele, tá? A barriga, eu acredito que seja pela facilidade, não sei, confesso que eu não sei. Eu sei que pelo menos dos diabéticos que eu tenho contato, eles aplicam muito na barriga, no braço, aqui, ó, nessa região aqui do braço. Pode me colocar na tela, que aí eu mostro para os alunos, tá? Tá? Hã? Então, ó, eles aplicam na barriga, os diabéticos que eu tenho contato. Aplicam nessa região do braço, certo? E aplicam também aqui na coxa, na parte interna da coxa, tá? Confesso que eu não vou saber exatamente a explicação. Eu sei que a aplicação desculpa, a palavra é essa. É subcutânea. É abaixo da pele. A agulhinha é muito fininha, tá? E pequenininha. Então, você aplica, na hora que você chegou no final da agulha, já está debaixo da pele. E aí você aplica, certo? Ali debaixo da pele tem vários vasos, né? A gente chama esses vasos de capilares. E aí essa insulina já é incorporada nesses vasos bem fininhos, que a gente chama de capilar sanguíneo. Capilar sanguíneo é um vaso sanguíneo na espessura de um cabelo nosso. Ele é bem fininho e é mais fácil dessa insulina conseguir ser absorvida por esse sangue. Mas é o mesmo sangue do todo o nosso sistema circulatório. Aí ela pega e percorre em todo o nosso corpo. Tá bom? Beleza? Então, ela não é só feita na barriga. Ela é comumente mostrada na barriga, mas é subcutânea, na verdade. Beleza? Bom, normalmente os organismos geneticamente modificados, que a gente se alimenta dele, por exemplo, soja, né? Piauí é um grande produtor de soja, tá? A gente tem muita soja
que é geneticamente modificada. Ela é obrigatoriamente, por lei, todo alimento que foi produzido de uma soja geneticamente modificada ou de qualquer produto geneticamente modificado, precisa ter nas suas embalagens esse selão aí, ó, esse triângulo amarelo com esse T maiúsculo, tá? Na imagem, certo? É uma portaria, uma lei brasileira, a portaria 2658 do Ministério da Justiça, para definir que aquele produto ele é fruto de um organismo geneticamente modificado. E galera, atenção, tá? Consumir esse produto pode ter prejuízo para a nossa saúde por outros motivos, não pelo fato dele ser geneticamente modificado. Porque, em geral, ele vai ser geneticamente modificado para quê? Para sobreviver a uma praga, tá? E aí o produtor não precisar gastar tanto com inseticidas, larvicidas e coisas do tipo, tá? Ele vai ser resistente ao ambiente, tá? Então, tá conseguindo produzir no sertão, então mais resistente à seca, né? A gente chama isso de estresse hídrico, tá? Mas o produto que chega para a gente, certamente não vai afetar tanto, não vai modificar tanto aquela característica. Em geral, um produto que tem esse selo é um produto industrializado, tá? O que vai causar mais mal para a gente é a própria industrialização. A gente chama isso de alimentos ultraprocessados, tá? É uma coisa diferente. Transgênico, o T maiúsculo que a gente tem aqui, é de dizer que esse organismo foi geneticamente modificado, certo? O motivo normalmente está ligado à produção, certo? Para a gente, o que pode causar mal ali é o processo da industrialização, de levar aquele alimento a ser um ultraprocessado, certo? Beleza? Mas, professor, para o meio ambiente, será que esse transgênico pode fazer mal? Talvez. Talvez, tá? Porque esse gene, galera, nem sempre aquele gene ele vai estar naquela planta, tá? E aí podemos observar, hoje já temos estudos mostrando que plantas selvagens foram encontrados genes, tá? Que foram introduzidos por processos de geneticamente modificados. Por quê, professor? Como é que a planta se reproduz? Lembra para mim lá, ó. É por isso que você precisa estudar primeiro a base da biologia para chegar no conteúdo de biotecnologia. Aí eu tenho que lembrar lá da biologia da planta. A planta tem florzinha, vai gerar o quê? Pólen, aí vai ter que ter uma abelhinha para passar na plantinha, certo? Se lambuzar toda no pólen, ela vai para outra, a chamada polinização. Só que a abelha, galera, ela não fica só dentro da fazenda, né? Ela não vai ficar só no engenho. Ela fica na fazenda, mas ela também vai lá para a natureza selvagem, tá? Aí ela pode carregar o pólen da planta geneticamente modificado e levar para fora. Então, hoje a gente tem algumas, inclusive tem questão aí de biologia, que trata sobre esse assunto, sobre essa realidade de organismos selvagens, tá? Que foram detectados genes de processamento geneticamente modificado. Tá? Atualmente, os vegetais têm sido bastante utilizados pela pesquisa acerca dos transgênicos. Planta se utiliza bastante. Tá? Pensa aí na produção do milho, tá? Então, todos esses petiscos que a gente come, quase todos têm milho, tá? Americano, estadunidense produz muito milho. A gente no Brasil, a gente produz muita soja. Soja é muito um organismo que o pessoal utiliza muito para criar produtos geneticamente modificados, proteínas de soja, por exemplo, óleo de soja e por aí vai indo, tá? Então, inclusive, anota aí, tá? Porque tem questão do Enem que fala justamente sobre isso. Que as plantas não são utilizadas. São os mais que são mais utilizados no processo, são as plantas. Até por conta da base ética, tá? Eu volto para o que eu falei lá no começo da aula. Temos uma ética muito forte envolvendo esse processo. Tá bom? E, por fim, ó, tá aqui, ó, a gente vai falar um pouquinho agora sobre teste de DNA, tá? Aí, ó, tá mostrando para vocês o que é uma célula eucariótica, tá? Galera, isso aqui, ó, é uma célula eucariótica. A gente falar sobre teste de DNA.
A célula eucariótica, tá? É aquela célula complexa que tem o núcleo organizado. Dentro desse núcleo é que a gente encontra o DNA. Por isso a gente chama ele de DNA nuclear, certo? A célula eucariótica, ela tem a chamada mitocôndria, tá? Beleza? A mitocôndria é uma organela que produz energia. Através do processo de respiração celular. Porém, ela, sozinha, tem o DNA próprio dela. A mitocôndria, ela parece uma bactéria. Ela não é uma bactéria, viu, galera? Ela parece uma célula procariótica. Ela parece uma célula procarionte. Por quê? Porque ela vai ter um DNA próprio dela, solto no seu meio, na sua matriz mitocondrial, certo? E a gente vai ver esses anéisinhos, tá? Esses discos de DNA próprio dela, certo? O que eu falei para vocês quando a gente estava falando lá no primeiro tempo, tá? Na primeira aula de hoje, sobre fecundação, seja ela uma fecundação natural ou seja fecundação artificial. É que a mitocôndria, quando o espermatozoide se funde ao óvulo, a mitocôndria do espermatozoide não entra no espermatozoide, no óvulo. Só entra o DNA nuclear e ponto. Certo? As nossas características são fruto da mistura do DNA da nossa mãe com o DNA do nosso pai no núcleo. A mitocôndria, não. A mitocôndria vem de mãe para filhos. Repito, a mitocôndria vai da mãe para filhos. Nunca vai do pai para qualquer um dos filhos. Certo? Beleza? Deixa eu ler bem aqui o comentário do Jack. Jack, nesse caso aí é uma questão de evolução, tá bom? Eu prefiro não responder para não confundir a cabeça de vocês, tá? Ela não tem a ver com questões geneticamente modificadas. Ele tem a ver um pouquinho sobre relação ecológica, tá? Você está falando que o pé de nim, tá? Ele pode ser tóxico para alguns animais, mas ele é tóxico para qual animal? Não é para qualquer animal, tá? Ele tem a ver com a introdução desta planta no Brasil, e sendo que ela não é uma planta nativa. Então, a gente chama isso de planta exótica. É um outro tema, tá bom? Então, sim, isso pode acontecer. Tem a ver com cascata trófica, tá bom? Então, mas eu vou deixar isso para as aulas de ecologia, para não confundir a cabeça de vocês. Beleza? Achei interessante teu comentário, mas é um outro tema, tá bom? Pesquisa sobre cascata trófica, tá? Que aí dá para você responder ela bem direitinho. Voltando para cá, ó. Pronto, DNA mitocondrial. Ó. Essas duas imagens mostram os indivíduos, tá? O nosso DNA nuclear, ele é fruto da fusão do DNA da mãe com o DNA do pai de toda a nossa árvore genealógica, certo? Beleza? Então, as nossas características, como a cor dos olhos, cor da pele, textura do cabelo, é fruto dessa mistura. Ok? Beleza? A maioria das nossas características estão no DNA nuclear. Poucas características são determinadas através do comando do DNA mitocondrial, tá? Mas algumas sim. Aí o que acontece? Olha só o que a gente está observando aqui, ó. Toda a linhagem do pai, ninguém absorveu o DNA mitocondrial. Ele sempre vem da mãe,
da mãe da mãe, da mãe da mãe da mãe e assim por diante. Uma vez que essas mitocôndrias são herdadas pela mãe, ela fornece uma forma de rastrear a linhagem matrilinear, que é uma linha de descendências através da cadeia intacta de ancestrais femininos. Hoje a gente tem muito teste de DNA para detectar a ancestralidade e eles fazem essas análises de DNA mitocondrial. Saber a origem, saber quais são os propósitos, né? Como é que essas conexões foram ou não foram feitas lá no passado. Certo? A gente tem uma ideia, gente, que a nossa árvore genealógica sempre vai aumentando, né? Só que chega um dado momento em que, em algum momento, meio que os parentes se relacionaram, tá? E aí é nessa hora que a gente consegue entender, por exemplo, as nossas bases africanas, europeias, asiáticas e por aí por diante. Hoje em dia, a gente tem teste de DNA para detectar. Imagina aí, novela mexicana adora fazer isso. Trocou os bebês na maternidade, né? Hoje, quando troca esse bebê na maternidade, por exemplo, é raro, mas vai que aconteça, faz um teste de DNA para detectar. A gente vai observar que o DNA da mãe deve ser idêntico ao do filho. Por quê? Porque ele é 100% da mãe. Veio da mitocôndria da mãe. Então, o teste de DNA mitocondrial da mãe para o filho é para ser idêntico, tá? Então, a gente tem algumas questões que tratam e trabalham sobre essa análise do teste de DNA. Se é o pai, se eu não tenho parentesco da mãe, se eu tenho parentesco do pai, aí o negócio muda um pouquinho, tá bom? Então, eu não posso determinar através de um teste de DNA do pai. Vamos supor que a mãe tenha morrido, por exemplo, tá? Então, eu só posso determinar pelo teste de DNA do pai. Aí a gente tem porcentagens, tá? Então, não há garantia de 100%. Todo teste de DNA, a gente tem uma porcentagem. Olha, a probabilidade é que esse teste seja de 90%, 95%, 98%, mas nunca é 100%, tá bom? Vamos ver aqui, ó, como é que é feito, de fato, um teste de DNA, tá? O teste de DNA, basicamente, a gente vai pegar uma parte das tuas células, tá? De qualquer pessoa, tá? E eu vou extrair, fazer a extração do DNA. Através de quê, professor? Através daquelas enzimas, helicase e polimerase, tá? Provavelmente, a professora Amanda já falou sobre essa enzima, chamada polimerase. Esse Pzinho aqui é da polimerase. E ela está presente, tá, durante o processo de replicação. Que é quando a gente duplica o DNA, certo? Antes da divisão celular. Tá? Polimerase é uma enzima que divide, que duplica, que lê o DNA e duplica aquele DNA em 2, certo? Se eu pegar uma amostra do meu DNA, eu tenho pouco teste, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a esse extração de DNA, certo? Eu vou colocar uma série de enzimas para poder separar, ter só o meu DNA, certo? E eu vou aplicar a esse DNA o quê? A enzima polimerase. Por quê? Porque eu quero que esse DNA fique em grande quantidade, para que a gente possa enxergar, certo? Beleza? Pensa aqui comigo. Pode me colocar um pouquinho na tela, tá? O que a gente vai fazer, tá? O cientista, tá? O biólogo, o biomédico, médico, tá? Alguns farmacêuticos, eles trabalham com isso. O que eles vão fazer? Eles vão pegar, vão extrair esse DNA, certo? Através de processos químicos, entender a composição da membrana plasmática e tal, separou o DNA. Aí eles vão colocar dentro de um equipamento que chama de termocirculador, tá? Aqui, ó. Esse termo aqui é em inglês, thermal cycler, né? É o termocirculador. O que eles vão fazer? Ele vai aumentar a temperatura e ele vai girar para acelerar a reação dessa enzima chamada polimerase. E aí ela vai fazer o que? Ela vai duplicar esse DNA várias vezes. Ok?
eu vou obter um fruto, um produto cheio de DNA, e eu vou colocar esse DNA para correr em um gel, uma gelatina, certo? É uma gelatina de H, e nessa gelatina de H, ela tem algumas enzimas para fazer com que esse DNA meio que brilhe, tá? Mais ou menos isso. Ele não vai brilhar na luz usual, ela normalmente brilha na luz ultravioleta, tá? De modo bem simples, é isso que acontece. Essa imagem aqui, galera, essa imagem aqui seria justamente esse DNA que foi aplicado nesse gel. É como se fosse um gel. Ele está preto porque ele foi feito a foto numa luz ultravioleta. Tá? Então, essas linhas que a gente está observando são partes desse DNA, como se fossem genes desse DNA, certo? E aí a gente pode fazer uma análise comparativa de cada um desses pontos, tá? Vou dar uma pausa bem aqui. Oi. Tá. Então, galera, essa aqui, galera, essa imagem preta é uma imagem real, tá? De um teste feito de DNA, tá? Aí, o que a gente vai fazer? Tá? A gente compara, a gente aumenta duplica esse DNA diversas e milhares de vezes e aplica em esse gel e faz uma descarga elétrica para ele brilhar. Então, a gente começa a ver esses traçozinhos, são parte do DNA dele. Cada DNA é único, tá? O nosso DNA ele é único para cada um de nós. Para cada indivíduo, ele é único, certo? E aí, o que a gente imagina? A gente quer comprovar a semelhança entre esses DNAs. Vocês estão vendo aqui, ó, colunas, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, 6, 7, 8. São DNAs diferentes. Pensa aqui, por exemplo, que pode ser cada uma de uma bactéria diferente. No DNA 1, tá? A gente tem aquele DNA da célula modelo, aquela que eu quero, aquela que eu já tenho certeza do que eu quero. Vamos supor, por exemplo, tá? Onde é que a gente aplica a técnica do PCR ou do teste do DNA? Posso fazer uma técnica do teste do DNA para identificar a paternidade, o teste do ratinho. Ele é feito desse jeito, tá? O teste do ratinho. Mas eu também posso determinar se... Pode voltar. Não, volta... Era para ter mudado só naquela hora. Volta lá. Eu posso identificar, por exemplo... Valeu. Eu posso identificar, galera, se uma bactéria ou um fungo que é utilizado, por exemplo, para produzir um vinho, ele é aquele específico, tá? Aí, por exemplo, no meu teste, o que vai ter aí para vocês? Ó, tá na tela para vocês, ó. O teste 1, qual é o mais parecido com o DNA que está na coluna 1? Observe aí o seguinte, cada coluna representa um DNA que foi processado, certo? Cada coluna, cada item, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, representa uma coluna de um DNA que foi processada. Certo? Eu quero que vocês... Olha aí, ó, pronto. Tá na cara para vocês que o 8 é muito parecido com o 1. Ou seja, o meu 1 aí, galera, em linhas bem gerais, é o meu modelo e eu quero saber, do 2 para o 8, qual deles está mais próximo do 1. Aí a gente está comprovando que o 8 tem o mesmo genes do 1. Certo? Bora ver aqui como é que isso acontece no dia a dia de um teste de DNA e como o Enem cobra isso, porque o Enem cobra isso. Bora lá, ó.
Exercício 7. Agora sim, pode ir lá para o exercício 7 para os meninos. Ó. Exercício 7. Para verificar a eficácia do teste do DNA na determinação da paternidade, 5 voluntários, dentre eles o pai biológico de um garoto, cederam amostras biológicas para a realização deste teste. A figura mostra o resultado obtido através da identificação dos fragmentos. Então, cada um ofereceu material biológico, eles processaram aquele DNA, eles duplicaram esse DNA várias vezes e colocaram no gel. Essa imagem aqui representa esse gel, e essas linhazinhas é aquele teste do DNA que eu mostrei para vocês, tá? Cada DNA é único, tá? Só que a gente sabe que o DNA que eu tenho é a mistura do DNA da minha mãe e do DNA do meu pai, certo? Bora ver como é que a gente pode responder essa questão aqui, galera. Eu tenho o garoto. Isso aqui é o DNA do garoto. Esse segundo aqui, coluna, é o DNA da mãe. E primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto são os DNAs dos possíveis pais. Um deles, a gente tem certeza que é o pai dele. O que eu imagino? Eu imagino o seguinte, que no DNA do garoto, cada tracinho é um fragmento do DNA. Ou esse fragmento veio do pai, ou ele veio da mãe. Aí tu pensa aqui, ó, esse primeiro tracinho, opa, veio da mãe, não veio? Beleza. Mas a gente vai ver o seguinte, que alguns tracinhos não vieram da mãe. Se não vieram da mãe, eles têm que ter vindo obrigatoriamente do pai. A análise é direta. Vocês vão ter que analisar aí, tá? Cada tracinho e identificar qual é desses, primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto, é o pai da criança. Vou dar aí um minutinho para vocês fazerem essa análise, porque essa questão está fácil. E aí, galera? Tranquilo, não tá? Galera, o DNA do garoto é a mistura, mas é por isso que eu tô aqui para praticar, tá? Vamos nós. O DNA do garoto, ele não é fruto da reprodução da mãe e do pai? Então, o DNA dele é uma mistura do que é o pai e do que é a mãe. Cada tracinho desse representa um fragmento do DNA da criança, que foi duplicado e passou por uma radiação, por um eletrochoquezinho e brilhou. Aquela imagem que eu mostrei lá, aquela imagem lá que eu mostrei para vocês era real. Esse aqui é um esquema. Aí tu pensa o seguinte, o DNA do garoto, ele veio da mãe e do pai. Olha só, esse primeiro tracinho mostra pra gente que ele é idêntico da mãe. Por quê? Porque ele veio da mãe dele, certo? Observa que a mãe, esse segundo tracinho, não apresenta no filho, porque provavelmente essa característica, esse gene do garoto foi do pai, não dela. Ok? Tudo bem.
Quando a gente chega aqui, ó, no terceiro linhazinha, esse gene do garoto não veio da mãe. A mãe não tem. Se não veio da mãe, tem que ter vindo de algum lugar, galera. Hereditariedade. Certo? O meu DNA não foi criado do nada. Não sou um organismo geneticamente modificado. Tá? A gente não pensa nessa possibilidade. Tá bom? Então, se esse genezinho não veio da mãe, veio de quem? Veio do pai. Aí o que eu tenho que fazer? Só marcar aqui, ó. Qual desses pai? O pai 1 tem esse gene? Tem não. Vamos ver o pai 2. Tem esse gene? Também não. O pai 3 tem esse gene? Também não. Mas o pai 4 tem. O pai 5 também não. Então, quem deles é o pai da criança? E aí agora, Jack? Érica, Felipe. Felipe botou a alternativa correta aí. Antônio Souza. E aí, qual deles é o pai da criança? Qual deles é o pai da criança? Cadê? Vou ter que chamar o Ratinho agora para poder apresentar o pai da criança? E agora? É o quarto voluntário. É fácil. Enem de 2016 cobra isso de vocês. Tá? Enem cobra isso. A única coisa que eu precisava é entender como é que funciona esse teste do DNA. Que esses tracinhos são parte do nosso DNA. Tem mais questão do Enem que cobra isso. Só que aqui é um pouco diferente. Agora, eu quero saber quem é a criança. Enem de 2017. O resultado de um teste de DNA para identificar o filho de um casal entre 5 jovens está representado na figura. As barras escuras correspondem aos genes compartilhados. Qual dos jovens é o filho do casal? Então, eu tenho o DNA do pai, eu tenho o DNA da mãe e eu vou ter o DNA das possíveis candidatos. O que a gente espera encontrar? Que o filho tenha um DNA compatível com o pai e com a mãe. Beleza? O que você vai tentar encontrar aí, galera? Você vai tentar encontrar alguém que tenha, alguma criança que tenha o DNA parecido com esses dois. Para essa questão, vamos dar 2 minutinhos para eles, que eles vão fazer a análise ponto a ponto.
Então, bora lá, galera. Érica botou, Felipe tá colocando, ó, que eles estão padrão aí, a resposta deles. O que a gente precisa entender? Que cada tracinho desse, ó, cada barrazinha dessa corresponde a um gene que aquele indivíduo tem, certo? E eu disse para vocês que esses genes são únicos para cada indivíduo. Não é à toa que o do pai e a mãe são da mesma espécie, da espécie humana, mas eles são diferentes. O filho é uma mistura do pai e uma mistura da mãe, certo? Pai e da mãe. A característica do filho deve parecer ou com o pai, ou com a mãe, ou dos dois. Só para a gente ter uma ideia aqui, ó. Vamos para o primeiro aqui, ó. Será que o primeiro... Opa! Será que a primeira criança, pode ser filha dele? Vamos ver as características, ó. Primeira linhazinha aqui, ó. Primeira linhazinha aqui da gente. A criança não tem a característica. A mãe tem. O pai não tem. Ele pode ser? Aqui, ele pode. Por quê? Porque o pai não tem a característica. Então, ele pode ter herdado do pai. Ok? Beleza. Até aí, tudo bem. Vamos para a segunda característica, a segunda linha. A criança não tem a característica. Pode ser? Até agora, pode. Por quê? Porque a mãe também não tem a característica. Bora para a terceira linha. O filho tem a característica, mas o pai e a mãe não têm a característica. De onde é que veio essa característica, então, se não veio do pai e da mãe? Certo? Então, nesse caso, a criança 1 não pode ser filha. Assim como também o indivíduo 5, que tem a característica e o pai e a mãe não a apresentam. Deu para pegar agora, Jack? Vamos para o 2, tá? Vamos para o indivíduo 2. Indivíduo 2. Primeira característica ele não tem, mas o pai também não tem, beleza. Segunda característica, o filho tem e o pai tem. Até agora tá indo, certo? O que vai fechar para a gente ali, galera? Eu vou descer agora lá para a última característica da criança. De novo, ó, o filho tem uma característica que nem o pai nem a mãe tem. Então, a gente exclui a possibilidade do segundo filho ser filho do casal. Certo? Terceiro ponto. Vamos lá. Terceira criança. A gente vai de novo. O filho tem a primeira característica. A mãe tem. Ok. A segunda característica da criança. O pai tem. Ok. Terceira característica da criança, a mãe tem, ok? A última característica da criança, o pai tem, ok? Terceira criança, fechou. Terceiro jovem. Os 5 a gente já excluiu, os 4 a gente exclui também aqui, ó, pela última característica também. Então, 4 também não pode ser. Quem é a criança que é o filho? Deu para pegar agora? Então, galera, se você vê uma questão dessa no Enem, o que você vai fazer? Você vai comparar, certo? E aí dá para fazer teste de DNA para paternidade, para maternidade. Dá para fazer teste de DNA para criminoso, também é assim que é feito. Então, eu comparo. No criminoso, por exemplo, vamos supor que um cara... Essa palavra não pode falar. Palavra com E, não pode falar. Mas vamos supor que um cara assassinou uma jovem, deixou o DNA dele, o esperma dele na jovem, na garota, tá? Então, essa moça vai fazer um teste de DNA do quê? Do esperma do assassino e comparar com os possíveis suspeitos. O que a gente espera? Encontrar igualdade, seja idêntico. O esperma do suspeito com o DNA do assassino, certo? Então, a gente espera encontrar esse grau de similaridade. Bora voltar lá para a questão 6, para a gente fazer mais uma questão
de DNA que não mostre para vocês o quê? Que não mostre essas linhazinhas, mas para vocês raciocinarem. Deu para pegar aí, Jack? Deu para pegar? É uma questão de comparação. Boa. Antônio também pegou. Érica pegou. Fácil demais. Olha, quero ver essa facilidade no dia da prova do Enem também, tá? Mais uma questãozinha para a gente fechar. A última questão do dia, tá? Observa que eu falei, fiz questão 7, questão 8, estou fazendo a questão 6. Então, questão 1, questão 2, 3, 4 e 5 vai ficar para casa para vocês, tá? Enem de 2013. Para identificar um rapaz vítima do acidente, vítima de acidente, fragmentos de tecido foram retirados e submetidos à extração de DNA nuclear. Fez extração, opa, volta, eita. Extração de DNA nuclear para comparação com o DNA disponível dos familiares. Quem são os familiares? O pai da vítima, o avô materno da vítima, a avó materna da vítima, o filho e a filha. Como o teste de DNA nuclear não foi conclusivo, os peritos optaram por usar o DNA mitocondrial. Opa, dá para fazer um teste com DNA mitocondrial? Dá. Para identificar o corpo, os peritos devem verificar se há homologia, ou seja, que o DNA mitocondrial seja idêntico ao DNA mitocondrial de quem? De quem? De quem? Ó, Érica, não, menina, não. DNA mitocondrial sempre vem da mãe. Se a mãe não está disponível, a gente vai olhar para quem? Para a mãe da mãe. Quem é a mãe da mãe? A avó materna. Beleza? DNA mitocondrial é sempre a linhagem da mãe. A mãe da mãe, a mãe da mãe da mãe, a mãe da mãe da mãe e assim por diante. Galera, vamos ficar por aqui. Lembra, amanhã tem sábado letivo. Será que será eu? Será que será a professora Amanda? Tem que assistir para saber, tá bom? Vai ficar mais questões 1, 2, 3, de 1 a 5, para vocês. Tem gabarito lá no final, vocês encontram lá na plataforma do canal Educação. Não deixem de praticar, tá bom, galera? Foi um prazer estar com vocês, grande beijo, grande abraço, até mais.